Minhas amigas, meus amigos, é um prazer muito grande falar com todos. Estamos aqui, é uma aula introdutória, né? Um pequeno começo aí de toda essa caminhada para o seu concurso de analista. Eu me chamo Luiz Antônio, você está vendo aí no nosso slide, né? E eu estou no Ministério Público há muito tempo. E tenho, assim, a satisfação mesmo de ter uma analista mais espetacular. Muito boa, sabe muito. E eu falo para você, olha, se você soubesse como você vai aprender, é sério, puxa vida, olha, é sério. É um concurso que te dá, assim, te dá asas. É o Red Bull dos concursos. Tenha certeza que você vai aprender muito, assim. Então, olha, se dedique com carinho, porque é possível plenamente passar. E pelo menos, olha, eu tô com a minha analista há 7, 8 anos assim, sem problema nenhum, mas nunca teve um único problema. E eu até, só para que você tenha uma ideia, eu gosto muito de deixar ela resolver. Porque tem uns que ligam e falam assim, ó, fale tal coisa em tal processo. Eu não faço isso. Ela analisa, ela dá a solução e 90 a 95% das vezes a decisão que ela tomou assim é acertada. Olha, é um espetáculo. Então eu devo falar para você que esse concurso vale a pena e a grande maioria dos colegas tem assim um relacionamento muito grande com os analistas, tá bom? Fica aí o meu testemunho pessoal, pelo menos da minha parte. E se você puder, né, procure rodar um pouquinho. Não fica só numa matéria, né? Porque um dia você vai para um outro concurso, vai para uma coisa maior. Não que isso aqui não seja. Ah, eu quero ser analista a vida inteira. Minha analista não quer ser promotor. Isso aí é a escolha de cada um. Mas vamos imaginar que, né? Então procure depois rodar. Fica um ano no criminal, 2 anos, depois vai para o cível, vai para o difusos. Difusos, ele é assim o lugar que você mais aprende, viu? Tá bom? Agradeço muito. Já estou torcendo aqui, né, para o teu concurso. E vamos aqui colocar para você alguns pontos. Então, olha, a primeira coisa que eu pus aqui, eu peguei do edital. Olha aqui quantas questões nós temos, ó, são 12. Então perceba, pessoal, que a matéria de difusos coletivos, ela tem o mesmo número de questões de penal e processo penal. Numa demonstração, porque sempre me pergunto, né, Luiz, qual é a matéria mais importante? Então, mas se você pensar bem, você já percebeu aqui, ó, difusos e coletivos tem 12. Mas infância e juventude é matéria de difuso coletivo. Você fala, mas por que está em separado? Então, está em separado porque o Ministério Público ele quer dar uma importância especial para a infância e juventude. Não sei se você sabe, mas nós somos o primeiro MP do Brasil que criamos uma procuradoria só para a infância e juventude. Nenhum no Brasil tem. Então, se você for pensar bem, são 12 mais 6, 18. Só que quando você pega direitos humanos, tem uma série de temas em direitos humanos que tem caráter difuso. Você fala, bom, então você pode então escrever aí, ó, de 100 questões, 25, ou seja, um quarto da prova é difuso coletivo. Por quê? Porque a matéria de direitos humanos, você trabalha com ações civis públicas. Então não despreze isso aqui, hein? 25% no concurso, um quarto é muita coisa. Muito bem. Então vamos aqui agora, né, enfrentar algumas questões. Eu pus aqui para você, ó, depois eu vou mandar tudo isso aqui para você. Tá vendo? Isso aqui é a matéria só de difusos e coletivos, tá? Mas vamos aqui ao que interessa, assim, aquilo que a gente faz quanto tempo eu estou no MP, né? E faz quanto tempo que eu trabalho com difusos e coletivos?
desde que eu entrei, viu, gente? Então, o que que eles gostam de perguntar para você? Você já sabe que o concurso ele tem assim um pouquinho menos de exigência do que o promotor, mas a matéria é praticamente a mesma que vai cair para você. Praticamente, eu olho assim, não tem muita diferença não. Então, a primeira coisa que você tem que lembrar é o conceito de interesses difusos e coletivos, que são chamados direitos ou interesses transindividuais. E onde isso está? Isso aqui está. Lembre-se que quem definiu os interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos foi o Código de Defesa do Consumidor. Então, no artigo 81, parágrafo único, inciso 1º, está o conceito difuso. O inciso 2º, o coletivo. E o inciso 3º, individual homogêneo. Mas quer ver como é fácil? O interesse difuso é interesse ou direito, tá? No nosso sistema não existe diferença. Não, interesse e direito são expressões sinônimas. Então, interesse ou direito difuso é aquele que diz respeito à coletividade. Como assim coletividade? Ué, o corpo social inteiro. Então, toda vez que cair na prova um interesse que é de todo o país e mesmo de estrangeiros que estejam aqui, o interesse é difuso. Por quê? Porque o coletivo, os titulares têm que ser determinados. Você fala, mas como determinados? São os alunos. Não, 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 não. Se você falar alunos, você está falando alunos do país inteiro. É difuso. Agora, se você falar os alunos que são em número de 82 no Instituto X, aí você delimitou o grupo. Isso é o coletivo. Fácil. Não tem como errar na prova. Quando ele fala para você que os titulares são indeterminados e indetermináveis, é difuso. Quando ele tem o número exato, só que não é só um número, tem que saber o nome, tem que saber RG, CPF, é coletivo. E o individual homogêneo são os que foram lesados por aquele fato que você está trabalhando. Olha como é fácil. Coletividade indeterminada, grupo determinado mesmo, grupo de lesados. Aí vamos para o segundo. Quando você tem um interesse difuso, o pedido que você faz é um só para toda a coletividade brasileira. Então, quando se faz um pedido, a gente fala pedido indivisível. Pedido indivisível para toda a coletividade brasileira é difuso. Pedido indivisível, quer dizer, um pedido só, para o grupo determinado, ou seja, você não pode fazer pedido diferente. Ó, para o João eu quero isso, para o Alfredo aquilo. Não. Então, quando você tem um grupo determinado, mas o pedido que você faz, ele é idêntico para todo o grupo. Ah, Luiz, mas o grupo tem 82 mil pessoas. Não tem importância. Não tem importância. O grupo ele é determinado, sim. E o pedido que você está fazendo é um só para todos, sim. Então acabou. Aí, então, é sempre assim, ó. Então vamos começar de novo. Titular do difuso, coletividade, inclusive com estrangeiros. Titular do coletivo, o grupo determinado. E titular do individual homogêneo, os que foram lesados. Pedido difuso, indivisível. É um pedido só para a coletividade brasileira inteira. Pedido coletivo é indivisível também. Por quê? Porque é um pedido só para o grupo. Não importa que tenha 82 mil pessoas no grupo. Agora, o pedido individual homogêneo ele é divisível. Então, quando cair na tua prova, ele pergunta assim: qual é a natureza do direito ou interesse que o pedido é divisível? Nem precisa pensar. É individual homogêneo. É o único que é individual homogêneo. É o único que é divisível, é individual homogêneo.
Olha como é fácil. Aí se ele perguntar assim, qual é o nexo que se exige nessa relação? Então você vai dizer assim, ó, difuso e conletivo, perdão, vamos começar pelo difuso, né? Difuso, não existe nexo jurídico anterior. Tanto que veja lá no conceito do artigo 81, parágrafo único, inciso 1º, que ele fala, os titulares são ligados por circunstâncias de fato. Só isso, só. Agora, o coletivo, cuidado, hein? Ele exige uma relação jurídica base. Então tem que ter um elo jurídico, ou entre os titulares daquele grupo, ou dos titulares daquele grupo com o réu da ação. No individual homogêneo, o dano que as pessoas sofreram devem ter uma origem comum. Não precisa, olha bem, não precisa que todos tenham sofrido dano da mesma situação. Luiz, me dá um exemplo. Então, estourou lá a barragem, infelizmente, Brumadinho e Mariana. Uns perderam a vida, outros perderam só patrimônio. Então, mas não interessa. Qual foi a origem? O estouro da barragem. Então, não importa que o dano resultante tenha sido diferente. O importante é que a origem é uma só. Pronto. Isso aqui é uma coisa que você tem que dominar, porque normalmente, numa prova assim mais básica, eles perguntam o conceito dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Em matéria de ação civil pública, pessoal, tá vendo ali, ó? Eles pediram assim: legitimação ativa e passiva, competência, recursos, coisa julgada e execução. Então vamos pensar um pouquinho. Legitimação ativa, você já sabe. Legitimação para ação civil pública é concorrente, disjuntiva e autônoma. Como assim, então? Para a gente explicar, quais são os legitimados ativos para a ação civil pública? Você fala, bom, está lá no artigo 5º da Lei de Ação Civil Pública. Ministério Público, sim. Defensoria, sim. União, Estados, Distrito Federal e municípios, sim. Autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade e economia mista, sim. E associações civis. Muito bem. Você disse os principais, que são os 5 incisos do artigo 5º da Lei de Ação Civil Pública. Agora, lembre-se que tem lá no artigo 82 do CDC, cuidado, hein? Olha aqui, ó. Vou pegar aqui o CDC para a gente ler juntos, que tem gente que esquece isso. Quando você vai lá no Código de Defesa do Consumidor, você tem um artigo 82 que traz os legitimados para as ações coletivas. Tá, e aí? Então, aí você não precisa se preocupar com o inciso 1, 2 e 4. Mas o 3 você precisa se preocupar. Por quê? Porque o 3 não está no artigo 5º. Olha aqui, ó. Inciso 3º. As entidades e órgãos da administração pública direta ou indireta, mesmo que não tenham personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este Código. Então, tem gente que esquece. Então, eu sempre falo assim, ó, os legitimados para ação civil pública são aqueles 5 que estão no artigo 5º da Lei de Ação Civil Pública, né, que eu acabei de falar, mais o artigo 82, inciso 3º. Não se esqueça disso. Geralmente eles não perguntam na tua prova, mas vai que, né? Perfeito? Muito bem. A legitimação é concorrente. O que significa isso? Que todos podem entrar com ação. Todos podem entrar com ação? Sim, é concorrente. Aí vem uma pergunta que pode levar alguém a errar. Eles podem perguntar assim: ah, mas pera um pouquinho.
não tem um legitimado que tem preferência sobre os demais? O que você responderia? Porque tem gente que fala, sim, o Ministério Público tem preferência. Onde está escrito isso? Onde que está escrito que na propositura da ação civil pública o MP tem preferência? Onde está escrito? Não está escrito? Claro que não. Tanto que o artigo 2º, parágrafo único da Lei de Ação Civil Pública fala: tornará o juízo prevento o legitimado que ingressar com ação em primeiro lugar. Então, pelo sistema processual coletivo, quem tem preferência é o primeiro. Se foi a defensoria quem primeiro protocolizou, é protocolizar, hein? Não é despacho do juiz, não é recebimento inicial, não. É ajuizamento. Se o MP ajuizou primeiro, ele que tem preferência. Se a defensoria ajuizou primeiro, ela que tem preferência. Então a legitimação é concorrente. Todos podem, e quem é que terá prevalência? O que ajuizou em primeiro lugar. E o que é disjuntiva? É disjuntiva. Um não precisa do outro, um não precisa avisar o outro, um não precisa da permissão do outro. Isso mesmo, por isso que eu pus ainda. Você sempre lê assim, concorrente e disjuntiva. Mas na defensoria eles gostam de pôr autônoma também. Por quê? Porque é para deixar bem claro assim: os legitimados têm autonomia para entrar sozinho com a ação. Então você tem que escrever aí, no polo ativo da ação civil pública, o litisconsórcio, ele é facultativo. Você não precisa de ninguém, não precisa comunicar ninguém. E quem é que tem preferência? Quem entrar em primeiro lugar. Luiz, mas eu posso dizer que um MP, olha bem agora como é diferente. Luiz, eu posso dizer que o MP, ele tem assim uma relevância um pouquinho maior, porque quando ele não é o autor da ação civil pública, ele necessariamente será o fiscal da lei. Esse é o termo da Lei de Ação Civil Pública. No CPC atual, fiscal da ordem jurídica. Isso você pode falar. Então, o MP ele ocupa uma relevância. Por quê? Porque sendo autor, ele é o autor. Se ele não for autor, ele é quem? Fiscal. Aí eu pergunto para você, o Ministério Público como fiscal da lei, qual é o momento que ele fala no processo? Como fiscal. Porque quando ele é autor, ele é o primeiro. E como fiscal? Então, tem alguns que acham que, como fiscal da lei, nós falamos antes do réu. Não é assim? Claro que não. Leia o CPC, o artigo 179. O artigo 179, é 179 ou 279? Espera aí, para não falar bobagem, né? Vou pegar aqui o CPC para não falar bobagem. É tanto número na cabeça que acho que é 279. É, quando, quando o interior da. Não é. Não, 279 não mesmo. Acho que eu estava certo na primeira. Aqui, ó. É o artigo 179 mesmo. Então veja bem, pessoal. O artigo 179 ele é claro. Ele fala: quando o Ministério Público atua como fiscal da ordem jurídica, ele terá vista dos autos depois de todas as partes, inclusive do réu. Então a gente fala por último, claro. Lembra sempre, gente, o MP ou ele é o primeiro ou ele é o último antes do juiz. E ele tem liberdade? Claro que ele tem liberdade. Plena liberdade. Ué, nós temos liberdade funcional. Luiz, então você pode falar contra o interesse que está sendo tutelado pelo autor da ação? Claro, claro. Defensoria entra com ação
E a gente acha que ela não tem razão, você vai dar parecer dizendo, opino pela improcedência. Você é livre, claro que você tem que fundamentar. Então lembre-se assim, o OMP é o primeiro, que, Luiz, o MP pode estar em litisconsórcio? Lógico. Eu posso estar em litisconsórcio com a defensoria, com todos os outros legitimados. Inclusive, tem ações que é MP estadual com MP federal, MP estadual com MP estadual, portanto, de outro estado. E quando a gente fala, como fiscal, falamos por último, depois do réu. E o juiz está vinculado a você? Claro que não. O juiz não está vinculado a ninguém. Está vinculado a ele mesmo. Se você não concordar, você recorre. Ah, e o Ministério Público, quando ele é fiscal da ordem jurídica, ele pode fazer o quê? Tudo. Tudo. Pode requerer prova. Às vezes o autor requer prova e a gente fala, não, não concordo, essa prova não é necessária. Ou você concorda com a prova, ou você requer uma nova prova, você pode recorrer. Tudo que o autor faz, o fiscal da ordem jurídica faz. Só que nós falamos depois de todo mundo. Muito bem? Bom, e lembrem, o MP ele pode defender interesse difuso sempre, coletivo sempre, individual homogêneo, cuidado, hein? Só quando tem relevância social. Esta é a expressão que vai aparecer na tua prova. Luiz, e quando o interesse é individual? Todo interesse individual indisponível pode ser objeto de ação civil pública. Espera um pouquinho, Luiz. Então pode ter ação civil pública defendendo uma pessoa? Claro. Desde que seja um direito individual indisponível. Perfeitamente. Indisponível, hein? Luiz, mas eu tenho visto assim que no Estatuto da Pessoa Idosa fala direito individual indisponível. Sim. No Estatuto da Pessoa com, não no Estatuto com a Pessoa com Deficiência, naquela lei da pessoa com deficiência, a 71853/89, também fala que o MP pode entrar com ação civil pública quando há direito individual indisponível. Sim. No ECA não fala. Calma, né? No ECA nem precisa falar. Não, Luiz, no ECA está escrito direito individual. Sim, é porque todo interesse de criança e adolescente é indisponível. Porque são incapazes. Relativamente ou absolutamente incapazes, mas são. Por isso que lá no ECA está escrito só individual. Ah, então quer dizer que o MP, pessoa idosa, individual indisponível. Pessoa com deficiência, individual indisponível. Criança e adolescente sempre, porque sempre será indisponível. Só esses três? Claro que não. A Constituição não fala só esses três no artigo 127. Ela fala que seja interesse individual indisponível, o MP pode defender. Então vai cair na tua prova assim. Pessoa com 35 anos. Ó, 35 não é pessoa idosa. Sem deficiência alguma, não é pessoa com deficiência. Não é criança e adolescente porque tem 35 anos. E nem jovem, vai, para que não tenha confusão, que o Estatuto da Juventude vai de 15 a 29 anos. Ou seja, é alguém que está fora desses diplomas legais aí que nós comentamos. Ele chega na tua sala e fala assim: olha, eu estou precisando de remédio e o Estado e o município não querem dar, não querem fornecer. O Ministério Público pode entrar com ação por uma pessoa de 35 anos fora desse circuito dos hipervulneráveis? Claro que pode. Saúde é um direito indisponível. E isso é pacífico nos tribunais? Lógico! Tem repetitivo no STJ e repercussão geral no STJ, no STF. Tem repetitivo no STJ e repercussão geral no STF. Pode ficar tranquilo. Muito bem, Luiz, e legitimação passiva? Legitimação passiva, pessoal, aí você tem que ver o tema que está sendo perguntado. Por exemplo,
Se é direito do consumidor, lembra do artigo 7º, parágrafo único, do CDC? O que ele fala? Ele fala que são responsáveis todos aqueles que causaram danos aos consumidores. Portanto, o litisconsórcio no polo passivo é o quê? Bem, mas aqui a responsabilidade é solidária, não é? Sim. Ele está falando que todos aqueles que contribuíram com os danos ao consumidor responde, sim. Aí vem uma pergunta. Se eu tenho solidariedade passiva, consumidor é assim. Ambiental também. Quem é que responde pelo dano ambiental? Todos os poluidores. Então é responsabilidade solidária. Então eu pergunto, quando eu tenho responsabilidade solidária, consumidor é assim, ambiental é assim. E eu preciso pôr todos os réus no polo passivo ou eu posso escolher? Se algum de vocês pensou assim, responsabilidade solidária, eu tenho que pôr todos no polo passivo, me perdoe, mas você está equivocado. Por quê? Leia o artigo 275 do Código Civil. 275, sim, o 275. Sabe como é que está escrito acima? Assim, está solidariedade passiva. E lá está escrito: quando eu tenho solidariedade passiva, cada um dos devedores solidários responde pelo todo. Tá, e o que significa isso? Então, significa que você não precisa pôr todos. Se você tem 4 causadores de dano ao consumidor, você pode pôr só um. Aí eu quero pôr 2, põe 2. Eu quero pôr 3, põe 3. Eu quero pôr todos, põe todos. Você só não pode colocar na prova que você é obrigado a pôr os 4. E no meio ambiente é assim também? Claro! 5 poluidores, você coloca só um, só dois, só três, só 4 ou 5? Aí você vai falar assim para mim, Luiz, mas se eu escolher um de 5 ou um de 4, esse escolhido vai usar a denunciação da lei de chamamento ao processo para trazer os outros. Não cabe denunciação e chamamento em ação civil pública, pelo artigo 88 do CDC e o 101.2 do CDC. O CDC que você usa junto com a ação civil pública, ele só permite que a seguradora venha ao lado do réu no polo passivo. Então, se o réu escolhido quiser trazer a seguradora, ele pode. Ele quer trazer o codevedor, não pode. Não vale. Luiz, e na improbidade administrativa? Opa, boa pergunta. Na improbidade administrativa, por caridade, é jurisprudência. Se você quiser colocar, ó bem, se você quiser colocar só o agente público no polo passivo da ação de improbidade, pode. Só o agente público, sim, pode. Aí eu quero colocar só o terceiro não pode. Se você colocar o terceiro, um terceiro que foi beneficiado, você tem que colocar junto o agente público. Então lembra, se o terceiro tiver no polo passivo, o litisconsórcio passivo é necessário. Tem que ter o agente público. Se o terceiro não tiver no polo passivo, pode ser só o agente público. Competência, pessoal. Competência é fácil. Lembra sempre. Direito difuso, coletivo, individual, homogêneo. Se o dano é local, é no local do dano. O dano foi na cidade de Ribeirão Preto. A ação civil pública será proposta na cidade de Ribeirão Preto. O dano foi na cidade de Bauru. A ação civil pública será proposta na cidade de Bauru. Não, Luiz, espera um pouquinho. O dano foi na cidade de Bauru e na cidade de Agudos, que fica ao lado de Bauru. Então você tem dano em 2 localidades? Sim. Tá, e o que você quer saber? Como é que eu faço para escolher?
Vamos imaginar que entrou, o promotor de Bauru entrou com a ação civil pública. Tá. E o defensor de Agudos entrou com a ação civil pública. Só que as duas cidades sofreram dano do mesmo fato, da mesma empresa. Tá. O que você quer saber? As duas ações correm separado? Não dá, né? Porque, veja, a poluição das duas cidades tem origem numa empresa só poluente. Então, o que eu faço? Vai pelo segundo parágrafo único. Quem propôs a ação em primeiro lugar? Isso, foi o defensor de Agudos. Então, é a dele que vai prevalecer. É verdade isso? Sim, sempre assim. E aí a decisão do juiz de Agudos vale para Agudos e para Bauru. Mas aí o MP está fora. Não, nós não estamos fora. Porque se prevalecer a ação da Defensoria de Agudos, o promotor de Agudos será o fiscal daquela ação. Então ele vai pedir tudo o que ele tiver que pedir. É sempre assim? Sim. Luiz, e se por acaso assim, ó, vamos pegar a cidade de Rio Preto, bela cidade, 500 mil habitantes e tal. A cidade de Rio Preto cresceu tanto que aquelas cidades ao redor, Badibacite, Mirassol, está quase tudo encostado, é verdade. Então eu tenho Rio Preto e tenho umas 5, 6 cidades que ficam gravitando ao lado de Rio Preto, de menor tamanho. Tá? E vamos imaginar que eu tenho um dano que está sendo praticado por uma empresa ali de Rio Preto, só que ela acaba afetando as 5, 6 cidades periféricas. Tá. Se o colega de Rio Preto entrar com ação, você considera isso dano local? A doutrina e jurisprudência fala que se for uma cidade que tem 5, 6 cidades ao redor, se você entrar numa delas, né, geralmente é na maior cidade, o que o juiz resolver vale para aquele núcleo. Legal isso aí. Então, dano local, se atingir mais de uma comarca, né? Eu vejo quem entrou em primeiro lugar, só que a decisão do juiz vale para todo aquele grupo que fica bem ali, né? Bem ali, circundando aquela cidade. Tá. Luiz, e se for o caso de uma ação de natureza preventiva? É fácil. É só você determinar onde o dano poderá ocorrer. Porque se é preventiva, não aconteceu ainda. O dano poderá ocorrer na cidade tal. É lá onde o dano poderá ocorrer. Luiz, e quando que o dano é considerado regional? Essa pergunta é boa. Por quê? Porque o Ministério Público de São Paulo já editou uma súmula de entendimento. Para ser um dano regional, tem que atingir mais de uma região do estado de São Paulo. Ah, então quer dizer que no MP de São Paulo, no MP do Brasil, mas vamos falar de São Paulo. No MP de São Paulo, se o dano atinge cidades de uma região só, é dano local. Agora, se atingir mais de uma região, por exemplo, imagina cair na tua prova assim. Tem um dano ambiental que atingiu a região de Araçatuba, a região de Marília e a região de Prudente. É dano regional. Por quê? Tem 3 regiões do estado. A região de Prudente é uma, a região de Marília é outra, a região de Araçatuba é outra. Aí é dano regional. E quando que eu considero dano nacional? Se atingir 2 ou mais estados. Aí vem a pergunta: e quando o dano é nacional ou regional? Onde que a gente propõe ação? Na capital do estado. Então tem que ser na capital de São Paulo, sim. Então presta atenção, hein? Vamos imaginar que cai assim na tua prova. Promotor de Araçatuba instaurou um inquérito.
porque tem um dano acontecendo em Araçatuba. Tá? Só que durante o tramitar do inquérito, ele chega à conclusão de que não é só a cidade de Araçatuba. Não, não. Araçatuba, Prudente, Rio Preto e Marília. É um dano regional. Ou é um dano nacional. O dano atinge Minas Gerais, atinge Paraná. O que ele tem que fazer? Ele lança um despacho no inquérito civil e encaminha o inquérito. Que matéria que é? Consumidor. Para a Promotoria do Consumidor de São Paulo. E é o promotor de justiça do consumidor da capital que entra com ação na capital do estado. Sabia que é assim? Então, no interior, pessoal, você nunca vai encontrar uma ação promovida que atinja mais de uma região do estado ou mais de um estado. Por quê? Porque mesmo que o colega entre com ação, o juiz vai olhar e ele vai falar: encaminhe-se à capital. Maravilha isso? Então está resolvido. Dano local, competência no local do dano. Dano futuro, onde o dano deva acontecer. Se eu tiver dano em mais de uma cidade, mas na mesma região, é considerado dano local. E onde a ação vai correr? Na cidade, na comarca onde a ação entrou, a primeiro ajuizamento da ação, e valerá para todas as outras. Quando o dano atinge mais de uma região ou mais de um estado, que é o dano regional ou nacional, então aí a competência é na capital do estado ou no Distrito Federal. A gente só propõe na capital do estado, que é São Paulo. Pessoal, recursos. Recurso é toda a base recursal do CPC. Não tem diferença, só tem uma que é grande. Presta atenção. Então, recurso são os mesmos do CPC, gente. Tudo. Apelação, embargo, tudo igual. Lembre-se que, para nós, conta em dobro. Mas cuidado, hein? Na infância e juventude, não, hein? Isso aqui cai e mata aluno, hein? Os prazos recursais, né, contam em dobro para o Ministério Público, salvo na infância e juventude. E é gozado, né? Na infância e juventude, nós não temos prazo em dobro. A defensoria tem. Incrível. Qual é a diferença, assim, básica? Então vamos lá, pessoal. Cuidado que tem duas ações, duas, que expressamente exigem reexame necessário. Quais são? A ação popular. Na ação popular, está lá no artigo 18. É o 18? Não, no 19. No artigo 19 da Lei de Ação Popular está escrito claramente. No artigo 19 está escrito claramente: quando a ação popular for julgada improcedente ou o autor popular for julgado carecedor de ação, tem que ter reexame necessário. Ação popular, sim. E qual é a outra? A outra é a Lei 7853/89, hein? É a primeira lei que veio proteger pessoa com deficiência. Lá está escrito assim: quando numa ação civil pública na defesa de pessoa com deficiência for julgada improcedente ou o autor coletivo for declarado carecedor de ação, tem que ter reexame necessário. Ah, Luiz, mas eu lembro que o STJ, sim, o STJ começou a exigir reexame necessário nas ações de improbidade. Ele não exige mais. Não.
Por quê? Porque a nova lei de improbidade diz que não tem mais reexame necessário na ação de improbidade. Então ele parou de exigir. E ele tinha esse entendimento? Tinha. O STJ, ele adotava, por analogia, o artigo 19 da Lei de Ação Civil Pública. Durante 3 anos ele exigiu. Mas agora, como a nova lei veio e disse não tem reexame necessário na lei de improbidade, então cuidado, hein? Só tem duas leis que exigem expressamente reexame necessário: ação popular e ação civil pública na defesa de pessoa com deficiência. E que mais que você teria? Ah, sim, tem uma coisa importante. Cuidado que, olha bem, quando o juiz ele julga o mérito de uma demanda, mérito, e entra o recurso daquele que perdeu, ele não pode alterar o mérito. Não, Luiz, espera um pouquinho, está errado. O CPC agora admite que o juiz revê. Não vá, calma. O CPC ele deu um passinho à frente. O CPC admite que o juiz reveja sua decisão quando ele declarou extinto o processo sem apreciação de mérito. Não vai confundir, hein? Então, quando o juiz extingue o processo sem resolução de mérito, aí ele pode rever quando entra a apelação da parte que foi prejudicada. Mas quando ele julga com resolução de mérito, o CPC não admite. E no ECA admite. Então, cuidado, hein? Somente no ECA, somente no ECA, é que o juiz, mesmo tendo apreciado o mérito, ele tem a possibilidade de rever a sua decisão na apelação daquele que perdeu a demanda. Só na infância e juventude. E também outra coisa interessante, na infância e juventude, mesmo em matéria de ato infracional, cuidado, hein? Não é o CPP que você aplica, hein? É o CPC. Mesmo quando é ato infracional? Sim, mesmo quando é ato infracional. Essas coisas que eles vão perguntar para você. Agora, a última coisa que é importante. A última coisa que é importante é o seguinte: quando você pega o CPC, ele fala assim, olha, como regra, porque tem exceção, como regra, o recurso no CPC será recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo. Então a regra no CPC é receber no duplo efeito. O artigo 14 da Lei de Ação Civil Pública fala na ação civil pública, como regra, só será recebido no efeito devolutivo. Por isso que tem muita execução provisória em ação civil pública. O que mais? Coisa julgada. Bem, pessoal, coisa julgada, eu quero que você lembre que você tem que decorar o artigo 103 do CDC. O que diz o 103? O 103 ele fala assim: no pedido difuso, quando ele for julgado improcedente por falta de prova, não faz coisa julgada material. Não, porque qualquer legitimado com nova prova pode propor nova CP. Luiz, é qualquer legitimado, inclusive o mesmo? Inclusive o mesmo. Então, quando o pedido difuso é julgado improcedente por ausência de prova, qualquer legitimado com nova prova pode propor outra CP. Não faz coisa julgada material, só faz coisa julgada formal. Agora, se o juiz julgar procedente
examinando prova, mérito, o efeito é erga omnes. O que é erga omnes? Vale para toda a coletividade. Se o pedido é difuso, é para toda a coletividade. Mas é toda a coletividade do estado, da comarca, do juiz, do estado que ele está, ou toda a comunidade do Brasil? Toda a comunidade do Brasil. Cuidado! O artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública, que limitava ao estado do juiz prolator da decisão, foi julgado inconstitucional. Então esse erga omnes é erga omnes nacional. Ah, Luiz, mas e se por acaso o juiz julgar improcedente o pedido difuso, examinando prova e mérito? Escreva, faz coisa julgada material difusa só. Como assim difusa? Nenhum outro legitimado vai poder propor outra ação civil pública. Tá, e que mais? Ah, mas o artigo 103, parágrafo 1º, fala: mesmo que o juiz, no pedido difuso, julgou improcedente, os integrantes da coletividade poderão entrar com ação individual. Mas não fez coisa julgada para ação individual? Não faz. Cuidado, hein? Então, o pedido difuso julgado procedente beneficia a coletividade brasileira inteira. Julgado improcedente só não vai permitir uma nova ação civil pública. Só que a coletividade brasileira inteira, se quiser, entra cada um com a sua ação individual. E no coletivo, é a mesma coisa. O pedido coletivo julgado improcedente por deficiência de prova não faz coisa julgada material, só coisa julgada formal. Qualquer legitimado com nova prova pode entrar com outra ação. E se o pedido coletivo for julgado procedente com exame de prova e mérito? A única diferença é que você não pode falar que o efeito é erga omnes, que erga omnes é para a coletividade. Você vai falar ultra partes. Ou seja, se o pedido coletivo for julgado procedente, vale para todos os integrantes daquele grupo determinado. Todos são beneficiados, do grupo são. Mesmo que estejam em qualquer lugar do Brasil. Eu posso ter 300 mil pessoas, certinho, só que em 10 mil eu dou Amazonas. Então eu posso falar que é um ultra partes nacional? É um ultra partes nacional. Atinge apenas os 300 mil, mas onde eles estiverem. E se for julgado improcedente com análise de prova, portanto, o mérito foi examinado. Faz coisa julgada material coletiva. Só não vai poder entrar com outra ação civil pública. Nem o mesmo, nem outro. E os 300 mil do grupo que a gente estava defendendo? Cada um poderá entrar com ação individual. 300 mil ações individuais. Não faz coisa julgada para as ações individuais? Não faz. Agora, o problema é o individual homogêneo. É diferente, é. O individual homogêneo, ele permite que a pessoa lesada ingresse na ação civil pública junto com o legitimado ativo. É possível? Sim. Tanto é verdade que quando entra uma ação civil pública com um pedido individual homogêneo, o juiz manda publicar um edital, dizendo assim: os interessados, que são as vítimas, se quiserem, podem entrar na ação ao lado do autor. Vamos imaginar que 5 entraram. Então tem MP mais 5 lesados. E aí? Então, aí tem 6 no polo ativo. Se o individual homogêneo a gente ganhar, todas as vítimas ganham. Só os 5? Não, todas. Não precisa entrar comigo no polo ativo para ganhar. Se eu ganhei o individual homogêneo,
todos os lesados vão poder executar a sentença. Tá. E se você perder aqueles 5 que estão comigo no polo ativo, não vão poder entrar com ação individual. E os outros 200 e tantos mil que não entraram comigo no polo ativo vão poder entrar com ação individual. Então o problema que tem é esse. Quando as pessoas entram com a gente no polo ativo, não deveria entrar. Elas entram. Se eu ganhar, elas ganham. Mas quem não entrou também ganha. Por isso que não precisa entrar para ganhar. Agora, se eu perder, quem está comigo, perdeu. Não pode propor ação individual. Quem não está, pode. Agora, por último, hein? Presta atenção. No mandado de segurança coletiva, quando a pessoa entrou com mandado de segurança individual, discutindo um direito líquido e certo, se entrar um mandado de segurança coletivo, se ela quiser ser beneficiada do mandado de segurança coletivo, ela tem que desistir em 30 dias do mandado de segurança individual. No mandado de injunção, então vamos imaginar que uma pessoa entrou com mandado de injunção individual. Só que depois entra o mandado de injunção coletivo. Para aquela pessoa do mandado de injunção individual, para ela ser beneficiada no mandado de injunção coletivo, numa eventual procedência do mandado de injunção coletivo, ela tem que desistir do mandado individual em 30 dias. Quando a pessoa entra com uma ação individual por um dano que ela sofreu, está em andamento, e entra a ação coletiva versando aquele fato, no momento que ela tomar conhecimento que entrou a ação coletiva, ela tem 30 dias, só que não é para desistir, é para suspender. Cuidado com essa diferença. No mandado de segurança e no mandado de injunção, o indivíduo tem que desistir da sua demanda individual para se beneficiar da coletiva. Na ação civil pública, o indivíduo tem que suspender a ação individual em 30 dias para se beneficiar da coletiva. Vamos imaginar que ele suspendeu, tá? E a coletiva deu certo. Ele desiste na individual e vai executar a coletiva. Tá. Mas vamos imaginar que ele suspendeu a individual, tá? E o autor coletivo perdeu a ação civil pública. Ele pede para o juiz continuar. Só está suspensa. Continua. E se ele não suspender nos 30 dias? Aí ele vai por sua conta e risco. Se ele ganhar a ação individual, ele ganhou. Executa, pega o dinheiro e vai embora. E se ele perder? Se ele perder, ele perdeu. Não, mas depois a ação coletiva foi. Se ele não suspendeu e ele perdeu a ação individual e a ação coletiva foi vencedora, ele não vai poder executar a coletiva. E por último, a execução. Né? Esse primeiro bloco aqui que eu queria falar para você. Execução, pessoal, é assim. O juiz, quando ele sentencia, 80 a 90% das sentenças são de obrigação de fazer ou não fazer. Então, como é que é a execução? É do CPC. Não tem lá execução de obrigação de fazer e não fazer? Sim. Então, a execução é aquela. Isso não muda. Não muda. Então, lembre-se que na execução da obrigação de fazer e não fazer, não há qualquer mudança em relação ao CPC. O problema está em 2 pontos. 3 pontos, vai. Primeiro, como eu falei para você, preste bem atenção. Os recursos na ação civil pública, artigo 14, são recebidos como regra apenas no efeito devolutivo.
Então o colega começa a execução ou cumprimento provisório de sentença. Aí eles vão perguntar para você: ah, mas o artigo 520, o artigo 520 exige caução. Do Ministério Público não pode exigir caução. Ah, Luiz, mas e se por acaso a execução provisória causar dano ao executado? A Fazenda paga. Hum, tá, entendi. Segundo ponto. Se por acaso na ação civil pública tiver uma indenização em dinheiro, o dinheiro vai para o fundo. Ah, indenização em dinheiro. Não estou falando indenização para os lesados. Estou falando assim, indenização em dinheiro. Por exemplo, o dano ambiental não foi recuperado, então o juiz determinou a indenização do dano. Tá. Para onde vai esse dinheiro? Para o fundo. E a obrigação de fazer ou não fazer? Segue o CPC. Aí vem a pergunta. E aquela sentença individual homogênea que diz: condena o réu na obrigação de indenizar todos os indivíduos lesados? Essa é a sentença individual homogênea. Porque aí a indenização é para o lesado, para o indivíduo. Aí é só o CDC. Esqueça as regras do CPC. Então, o que diz o CDC e a jurisprudência? Ela fala assim: quando transita em julgado a sentença individual homogênea, transita em julgado, hein? Aí tem que publicar um edital. Não, tem um repetitivo do STJ que diz: não precisa edital para avisar os lesados que eles podem executar a sentença individual homogênea. Esse é um repetitivo. E tem outro que diz: o prazo para as pessoas fazerem a liquidação e execução individual, o prazo de prescrição é de 5 anos a contar do trânsito em julgado, sem necessidade de edital. Então tá aí. Então, quando tem a sentença, né, condena o réu na obrigação de indenizar as pessoas lesadas, transitou em julgado, começa o prazo de 5 anos, prescricional para os lesados, a gente chama habilitar. Se habilitarem, lógico, com um advogado, fazerem a liquidação por artigos, liquidação, do jeito que você estuda lá no CPC. Tá? E levar o dinheiro. Luiz, mas me parece que tem um artigo 100 no CDC, isto. São 5 anos de prescrição, não são? Tá. Mas quando passa 1 ano, ele vai abrir para você, Ministério Público. E aí o artigo 100 diz: se neste primeiro ano dos 5, o número de habilitações for muito pequeno, insignificante, os legitimados, é o MP que na verdade faz, fará uma liquidação e execução por todos aqueles que não apareceram. Então diminuiu o prazo de prescrição para 1 ano? Não. Continua aberto 4 anos de prazo para quem quiser entrar e promover a liquidação e execução. Só que você vai fazendo já a liquidação e execução difusa pelo número de pessoas que não apareceram. Apura o valor e deixa, e aí o réu paga, recolhe o dinheiro e deixa numa conta à disposição do juízo. E espera os 5 anos. Quem entrou dentro dos 5 anos, termina a liquidação e execução e paga ele. Paga como? Enquanto não tiver aquele dinheiro lá na conta em separada, é o réu que paga. Quando acabou aquela liquidação que você fez à parte
e o dinheiro está na conta, aí você paga com o dinheiro da conta. Depois que passar os 5 anos e que a última liquidação e execução chegou ao fim e pagou a vítima, o que sobrar naquela conta você pede para ir para o fundo. Perfeito, perfeito. Então a gente caminhou aí um pouco, vou falar até com o professor André, para que a gente possa ter mais um encontro para falar um pouquinho do restante. Ó, posso te dar aqui uma sugestão? Anote aí, ó, arroba L-A-N-T, L-A-N-T, L de Luiz, A-N-T, Antônio, L-A-N-T, Jur. Então é Lantijur, arroba Lantijur. Entra lá nesse Instagram, tem 1.000 postagens em 7 meses só jurídicas. Entra lá, você vai gostar. Abraço.